Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez a tua igreja está aqui reunida para te adorar, para engrandecer o nome do Senhor. E nós queremos pedir no nome santo de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa ouvir a nossa adoração, possa ouvir a nossa oração, possa, ó Deus amado, falar ao nosso coração nessa noite, e possa, ó Deus, edificar a tua igreja, por meio da tua palavra, seja na oração, seja cantada, seja, Deus, a tua palavra, por meio da ministração da palavra, da forma como o Espírito Santo de Deus, e aprover a Ele falar ao nosso coração, que nessa noite o Espírito Santo de Deus fale. Senhor, cria no nosso coração um sentimento de adorador, e uma disposição para ouvir a tua voz. Nós necessitamos, ó Deus, ouvir a tua voz, porque nós somos fracos, somos pequenos, e nós nos encontramos muitas vezes aflitos por causa daquilo que nos cerca, daquilo que oprime o nosso coração. Mas nós precisamos, ó Deus, confiar mais no Senhor, descansar mais no Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus dirija o nosso coração, que o Espírito Santo de Deus renove as nossas forças, que o Espírito Santo de Deus ministre a nós a cada instante, e que a nossa vida esteja diante do altar de Deus. Que no nome de Jesus, o Senhor receba o louvor e a adoração de cada um que chegou aqui nessa noite, e tu sejas glorificado, ó Deus, na nossa vida. Tu sejas exaltado na nossa vida, e a nossa vida engrandeça o nome do Senhor. Ouve, Senhor, a nossa súplica, nós a ti oramos agradecidos, no nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. O Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Todos. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém. Pai, em nome de Jesus, como lemos os salmos, que o Senhor dá força e paz ao teu povo. E tributemos louvores a esse Deus maravilhoso, que estás de eternidade a eternidade, presidindo tudo, os trovões, as chuvas, os relâmpagos, tudo. Porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas, e nós te damos graças por isso. Te agradecemos por estarmos aqui, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a tua bênção sobre cada um aqui presente, sobre cada lar aqui representado, aqueles irmãos que necessitam de saúde, que tu possa providenciar, aqueles irmãos que têm qualquer necessidade, que tu possa vir ao encontro de cada um, com teu olhar de misericórdia, de graça e de amor, ó Pai. Abençoa em nome de Jesus, que esses momentos aqui não possam ser atrapalhados, ó Pai, por nenhuma inquietação, ó Pai, mas que possamos estar aqui de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, te louvando, te adorando e te bendizendo, teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um que irá ministrar os louvores e a palavra aqui à frente, ó Pai, o pastor que logo mais irá ministrar a santa palavra, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, escuta-nos e responde-nos conforme a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor,
em nome de Jesus. Amém, Pai. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Vamos, igreja. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, e pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, e pois seu nome é santo, e pois seu nome é santo. Glorifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Diga excelso, excelso, supremo, digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, e pois seu nome é santo. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, igreja. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Diga, Cristo é a nossa vida. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Louve ao Senhor, porque Ele é tremendo, Ele é poderoso. Não louve a homens, louve a Ele, é o Senhor. Ele é que tem palavra de vida eterna, é a Ele. és tu, única razão, coração de Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, é Jesus. Não vem te fui ajudar,
hoje fui ajudado, da salvação que me alegrado. Loja gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Diga, em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo. Orarei. Aleluia! Pra ti, Senhor, toda honra, toda glória, Senhor, tudo é teu, Senhor, tudo é pra ti, Deus. Aleluia! Diga, eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei. Efésios 6, a partir do versículo 10. A igreja lê comigo, por favor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu, pode ler, revesti-vos de toda, porque a nossa luta não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça, calçai os pés com a preparação da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também e a espada do Espírito, que é com toda e súplica, orando em todo o tempo e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os e também por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Eu quero meditar com os irmãos, lendo o texto e meditando um pouquinho. Paulo começa assim no versículo 10. Vamos entender só uma coisa, para não esquecer. Paulo, nesse texto de Efésios em especial, ele vai falar de uma coisa que ele tem experiência, de algo que ele conhece. Por quê? Porque Paulo foi um soldado romano. E Paulo deu muitas vitórias ao Império Romano, vencendo muitas batalhas. Então ele foi um soldado, não só um soldado, ele era um líder de vários soldados. Então ele tinha conhecimento daquilo que ele falava, especialmente nessa área militar. Então Paulo, ele usa essa figura, que ele tem muita intimidade e conhecimento, para poder explanar para a igreja de Éfeso, porque isso é uma carta escrita à igreja de Éfeso, sobre alguns ensinamentos que ele quer trazer, talvez, provavelmente, porque a igreja enfrentava dificuldades em algumas áreas. E ele vai usar o conhecimento que ele tem como militar, para, nesse capítulo, usar de forma metafórica, ou seja, usando uma metáfora, para que a igreja entendesse qual a importância
de estar preparada para a batalha. Se você olhar o capítulo que nós estudamos agora, lemos agora, do 10 até onde eu li, você vai ver que Paulo está falando de uma batalha. Ele está explicando que existe uma batalha. Paulo venceu muitas batalhas e ele estava preparado. Ele sabia que para vencer uma batalha, ele não podia de qualquer forma. E o Império Romano ganhou porque os seus soldados iam preparados. Eles iam preparados de maneira que os inimigos não tinham como vencê-los. E Roma, naquele contexto, era um dos maiores exércitos. Era quase que imbatível. Paulo fez parte desse exército. Ele vai usar a figura do soldado romano, com a sua vestimenta, para poder falar de mim e de você como soldado de Cristo. Então, quando ele escreve a igreja de Éfeso, ele está abrindo os olhos dela para entender que há uma batalha que a igreja enfrenta. Nesse contexto de Éfeso, havia uma batalha. Nos nossos dias, na minha vida, na sua vida, há também uma batalha. Não adianta a gente dizer que não há, porque há uma batalha. Nós enfrentamos uma batalha todo dia. Talvez a gente às vezes não perceba, mas todo dia a gente enfrenta uma batalha. E essa batalha, o texto mais adiante vai dizer, porque ela é espiritual. Mas eu quero, como a análise desse texto e a pregação nessa noite, ela vai ser muito mais literal, versículo a versículo, eu quero aprender com os irmãos nessa noite. Aí eu vou ler o versículo 10 que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Certo? Essa é a declaração que Paulo faz no versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Esse fortalecimento aqui, na verdade, é um fortalecimento que eu poderia usar uma palavra para explicar melhor isso para você. É algo que é intencional. E o que é que eu quero dizer quando eu falo que é algo que é intencional? Por exemplo, quando você tem um objetivo de ganhar uma corrida, o que é que você faz? Você começa a acordar cedo todo dia e começa a treinar para você ganhar aquela corrida. Você começa a acordar cedo e começa correndo 1 quilômetro, depois 2, 3, 4, quando você se dá conta, você já está correndo 20 quilômetros e correndo com facilidade. Você está se preparando dia a dia para aquela competição. Então, a ideia aqui desse texto, que é fortalecer-se intencionalmente, é você se preparar para essa batalha. Ele vai falar de uma luta que a gente trava. Então ele vai começar a dizer assim para mim e para você: ó Levi, você tem que se preparar de forma intencional. O que é isso? Você vai ter que usar os recursos que você tem à sua disposição para essa luta. Você vai ter que usar tudo aquilo que Deus coloca diante de você para lhe preparar para você vencer essa luta. Você vai ter que ter uma disposição no coração em usar todo esse armamento para vencer a luta. Não adianta a gente pensar que a gente vai vencer essa luta de qualquer forma. Ninguém ganha uma corrida de qualquer maneira. A única exceção, que não foi nem ganho, foi aquilo que a gente viu no vídeo, né? Um rapaz que até gostava de uma bebida, estava de ressaca, né? Tinha uma corrida no Pará, não sei onde, ele estava lá no meio, de repente ele resolveu correr. Foi até o final da prova, né? O pessoal, algum disse que ele ganhou, ele não ganhou. Ele foi até o final da prova e ganhou uma medalha por participar. Aí depois começaram a procurar ele para, de fato, ele ser um corredor. Diz ele, quando deu a entrevista, eu corri para tirar a ressaca. Sério, essa foi a justificativa dele. Eu corri para tirar a ressaca, não é porque eu queria participar, não. Mas a verdade é que ele foi até o fim da corrida e deve ter tirado a ressaca. E outra coisa, gente, ele correu de chinela. Se vocês viram o vídeo, quem não viu, pesquisa aí. Ele correu de chinela e ele foi até o fim correndo de chinela. Você imagina um negócio desse? Um atleta vai de tênis, um tênis de boa qualidade, ele correu de chinelo e ele terminou a prova. É claro que não foi o primeiro, mas ganhou uma medalha por ter cumprido a meta da corrida. Gente, para quem estava de ressaca, correr de chinelo, ainda chegar até o fim, graças a Deus, Deus usou o meio que quer. Mas essa foi a exceção de terminar uma boa corrida. Não vão pensar que você embriagado, você vai chegar lá na porta do céu e entrar, não. E embriagado aqui que eu digo é embriagado com o vinho do mundo, não com o Espírito Santo. Não pense isso não se engane não. A regra não é essa. A gente tem que estar, a Bíblia nos ensina, preparado. E preparado para quê? Para essa luta. E essa luta acontece onde? Essa luta ocorre onde? Acima de tudo, essa luta ocorre, o texto vai dizer mais na frente, nas regiões celestiais. Mas essa ideia aqui de estarmos preparados ou de alguma forma nos fortalecermos de forma intencional é eu usar tudo aquilo que eu tenho de recurso e que Deus coloca diante de mim para que eu enfrente essa luta.
é eu não abrir mão de nenhum recurso. E você vai ver que Paulo vai discorrer sobre cada recurso. Como soldado romano, ele sabia que para um soldado vencer a batalha, ele tinha que fazer uso de cada um daqueles itens que um soldado precisava. Por que eu estou falando isso? Porque o versículo adiante, no 11, vai dizer assim, ó: vistam toda a armadura. Presta atenção, o texto não diz assim, ó: escolha algumas partes da armadura e vista. O texto não diz isso. Paulo não diz assim, ó: escolha as melhores partes da armadura e se vista. Ele não diz: escolha 90% da armadura e se prepare. Escolha 99% da armadura e se prepare. Não, ele diz assim, ó: vistam toda a armadura. O que é que eu quero falar com isso? Muitas vezes nós, como crentes, descuidamos de algumas áreas da nossa vida. A gente não tem uma vida de oração. Às vezes lê a Bíblia, mas não ora. Às vezes ora, mas não lê a Bíblia. Às vezes ora e lê a Bíblia, mas não vem para a igreja. Às vezes ora, lê a Bíblia, vem para a igreja, mas não procura ter uma vida de testemunho no local de trabalho onde estuda. Às vezes ora, ou seja, o texto está me ensinando que é toda a armadura, e no decorrer do texto a gente vai discursar sobre o restante. Mas a ideia é: use toda a armadura que Deus coloca diante de você. Não adianta você dizer que é crente e você não é presente em culto de oração. Não diga para mim isso. Ah, eu sou crente. Eu sei que na internet tem muitas coisas boas, mas a internet não vai alimentar você, não. O pastor da internet, ele não vai resolver o teu problema, não. Ele não vai te acompanhar na vida cristã, não. O pastor da internet, ele está lá, ou aquele que prega na internet, ele está lá ganhando likes e tudo mais, e alguns até enriquecendo com essas pregações, porque a gente vê pregação de tudo quanto é jeito, e a gente vê muitas pregações que são muito mais querendo levantar a nossa autoestima, uma ideia de pensamento positivo, que você vai vencer tudo. Deus me deu uma palavra, essa palavra é para você. A gente vai ver na internet muitas dessas coisas. Isso não é pregação, isso não traz nada para a sua vida. Até porque você só encontra isso na internet, na grande maioria. Tem bons pregadores na internet? Tem. Mas esses bons pregadores, eles não são teu pastor. Se você tem dificuldade de ir para a igreja, por algum motivo, uma vez perdida, você está doente, não pôde estar na igreja, e aí você vai ouvir um pregador como Hernando Dias Lopes, que é um homem de Deus, nós sabemos, ou algum outro pregador e tal, é muito bom. Mas isso não pode se tornar apto na nossa vida. De maneira que a gente não vai mais para a igreja e fica ouvindo essas pregações. Não vai se tornar. A gente está começando a partir por um caminho ruim. Sabe o que é o caminho? O caminho de não estar presente na igreja. E a Bíblia diz, a Bíblia fala, ele diz, olha, não deixe de congregar, como é o costume de muitos. Então a igreja existe para você congregar, para você estar no dia a dia com o povo de Deus, onde o povo de Deus fica orando por você, orando com você, onde o povo de Deus está ao seu lado, independente das diferenças que a gente tem, porque ninguém pensa igual, mas a igreja é o corpo que tem que estar reunido. Eu gosto de pensar sempre na figura da arca, a arca de Noé. Quando Noé junta todos aqueles animais, e está todo mundo lá naquele animal, a família dele, e aquele mundaréu de animal, você pensa que aquela arca era cheirosa? Você pensa que aquela arca era silenciosa? Noé disse, eu vou dormir um soninho tranquilo agora, que eu estou dentro da arca, livre dos perigos lá de fora com a minha família, eu vou dormir. Eu imagino que Noé teve noites que nem conseguiu dormir, de todo aquele dia que ele passou na arca. Sabe como? Os animais fazendo barulho. Não pensa que era tudo comportadinho lá dentro, não. Não pensa que era tudo cheirosinho lá dentro, não. A gente imagina a arca, não, Deus colocou os animais lá dentro, cada um foi atrás de Noé, Noé colheu, eles entraram na arca, tudo bem organizadinho, era tudo bonitinho, tudo quietinho no seu lugar, tudo dormia na hora certa, acordava na hora certa, lá era um paraíso dentro da arca. Quem foi que falou isso? Eu gosto de comparar a arca de Noé à igreja. A igreja é dos santos. Aqui é o lugar onde a gente está sendo protegido do mundo, de certo modo, dessa geração perdida. Mas aqui também tem problemas. Aqui também tem diferenças, pensamentos diferentes. Aqui também tem. Mas independente desses pensamentos diferentes, dessa forma de ver o mundo, houve até alguns conceitos, bíblicos, há diferença entre nós em alguns pontos, que nós discordamos, é verdade isso, mas aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é o melhor lugar do mundo. Eu vou repetir isso enquanto eu estiver aqui. Aqui é o melhor lugar do mundo. Dentro da igreja é o melhor lugar do mundo. Não se engane. Quando essa igreja for arrebatada, o mundo vai saber que aqui é o melhor lugar do mundo.
O mundo saberá que aqui é o melhor lugar do mundo. E vai lamentar porque ele não esteve aqui. Porque perderam o evangelho, deixaram de receber a graça e o favor de Deus. Então eles vão sentir o peso dessa negação de negar o Filho de Deus. Eles vão passar por lutas, vão sofrer. Não estou falando aqui de um pensamento não, estou falando o seguinte, eles vão ser julgados. E vão lembrar que havia uma igreja. E vão lembrar que havia um pregador. Independente de quem fosse o pastor, havia alguém que estava lá pregando a palavra e ele rejeitou aquela palavra. Aqui, nós somos pessoas cheias de defeitos e com pensamentos completamente diferentes. Ora, se dentro da casa da gente, onde a gente mora, duas pessoas têm pensamentos diferentes, meus irmãos. Dentro da casa da gente, o marido pensa de uma forma, a mulher pensa de outra. Como é que uma igreja que tem 70, 80 pessoas, 200, 100 pessoas, não vai pensar diferente? É claro que vai pensar. É evidente que vai pensar. Mas aqui é o melhor lugar do mundo. Os princípios básicos e elementares da fé, os valores cristãos básicos e elementares da fé, todos nós concordamos. Podemos discordar em outras coisas, mas nos princípios, nos valores da fé, nós concordamos. Nós temos as mesmas convicções de fé. Jesus nos salvou, nós vamos para o céu, Ele vai voltar. Mas aqui pensamos diferente. Então Paulo está falando o seguinte, ó, vistam-se da armadura. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas aqui na nossa igreja, eu não quero dizer nome, porque só vem no domingo para a igreja. Eu não quero magoar, não estou afrontando ninguém. Isso aqui não é afronta, nem querendo usar o púlpito. Não, eu estou como o pai falando para o seu bem. Tem pessoas que só vêm domingo na igreja. Ele não vem num culto de oração, ela não vem. Ele não vem num culto de escola dominical, não vem. Não vem no outro momento da igreja, não vem. Eu sei que você pode apresentar suas justificativas, eu sei que pode. E você não tem que falar para mim não, você tem que perguntar para Deus, Senhor, essas minhas justificativas, elas são válidas diante de Ti? O Senhor aceita essas minhas justificativas? Porque eu não estou na igreja? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo fala aqui vistam toda a armadura de Deus. Estar na igreja também, ouvindo a palavra, recebendo a palavra e orando, é também armadura. Você está aqui, também é armadura de Deus. Então Paulo diz, de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Presta atenção, contra as ciladas do diabo. O diabo, ele está armando cilada todo dia e todo instante contra mim e contra você. Saiba disso. A cada instante da nossa vida, o diabo está armando ciladas. Ele está lá no meu trabalho, armando ciladas contra mim. Ele está lá no seu local de trabalho, armando ciladas contra você. Ele está lá na faculdade onde você estuda, armando ciladas contra você, se você é crente. Ele está lá no seu local, lá na sua casa, armando ciladas contra você. Usa às vezes um vizinho, usa às vezes um amigo de trabalho, usa às vezes alguém da faculdade, usa às vezes um professor ou uma professora, usa uma situação contra nós. O diabo, ele não fica quieto. Se a sua vida está muito bem, obrigado, você não está sendo provado, não pense que é porque Deus é bom e você está sendo protegido, não. É porque talvez você esteja sabendo, fazendo exatamente o que o diabo quer. Aí eu sempre uso como a ideia que eu gosto de usar é aquela, isso é do meu tempo, não sei se é do tempo de alguns aqui, mas você vai lembrar. Você lembra da corrida maluca? Eu sempre falo esse exemplo, a corrida maluca. Eu era criança, alguns novos aqui não sabem nem o que é isso. Tinha a corrida maluca, aí tinha vários personagens, né? Aí tinha o Dick Vigarista. O Dick Vigarista era o vilão da história. Ele perseguia todo mundo. Todo mundo ele perseguia nessa corrida. Todo mundo ele pensava em tirar o prêmio. Quem estava na frente ele tentava armar uma cilada. Mas havia uma pessoa única que ele não perseguia. Só tinha uma pessoa que ele não perseguia. Quem era ele assim? Eu sei lá, eu nem assistia. E onde é que você estava, criatura? Onde é que você estava, criatura? Ele só não perseguia, sabe quem? O Mutley. Ele perseguia tudinho, menos o Mutley. Por quê? Porque era amigo dele. Aí se o diabo não está perseguindo você, por quê? Porque você está sendo amigo dele. Porque quem não é amigo do diabo vai ser perseguido. Ele perseguia todo mundo. E o Mutley não queria nada com ele, só queria medalha. O negócio do mundo era medalha, 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 ele só queria medalha. Ele fazia uma coisinha, ele dava uma medalha. O que ele queria era isso. Mas não fazia nada, perseguia. Ele perseguia todo mundo. Os que estavam na frente, ele tentava tirar o prêmio. Mas o Mutley, ele não perseguia. Por quê? Porque era o cachorro dele, estava do lado dele. Era um amigo dele.
Então saiba disso, se você não está sendo perseguido pelo diabo, é porque você está fazendo uma aliança com ele, sem saber, você está sendo amigo dele. Você está fazendo a vontade dele, porque se você não estiver fazendo a vontade dele, então sabe de uma coisa, você está passando por aflição. E se você está passando por aflição, glória a Deus, é porque você não está agradando o diabo. Se você está sendo perseguido, passando por lutas, glória a Deus, é porque você está fazendo a vontade de Deus, não do diabo. Aí por isso que ele está perseguindo você. Por isso que ele vai tentar puxar o tapete para lhe derrubar. Então, o texto nos diz, o texto nos convida, Paulo quando escreve Efésios diz, vistam toda a armadura de Deus, toda, não é uma parte não, é toda a armadura de Deus, de maneira que vocês possam estar preparados para a luta. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Ele não diz que você vai ficar firme se você usar parte da armadura. Ele não diz, basta você ir para a igreja no domingo, você vai estar firme. Não. Basta você ir para o culto de oração, você vai estar firme. Não. Basta você ler a Bíblia, você vai estar firme. Não. Ele diz, use toda a armadura, vá para o culto de oração, vá para a doutrina, se puder, escola dominical, esteja em comunhão com a igreja, com Cristo, leia a Bíblia, ore em casa e ore em todo o tempo, não pare. Você quer estar firme? Então se prepare, porque a luta é séria. A luta não é fácil. A luta é difícil, o inimigo ele é sutil, ele prepara rasteira para a gente. Ele tenta derrubar a gente de toda forma. Às vezes no trabalho usa uma pessoa que às vezes é um instrumento do diabo lá, dele, para poder derrubar a gente. Vai perseguir a mim e a você, onde a gente estiver. Pode acreditar. No versículo 10 diz assim, pois a nossa luta não é contra os seres humanos. Eu estou usando isso porque a expressão bíblica é, a nossa luta não é contra o sangue nem carne. Não é contra sangue e carne, não é. Não é contra o ser humano. O 12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu quero dizer uma coisa, não odeie seu irmão. Olhe para o lado e diz assim, não odeie o seu irmão. Diga aí para o lado. Fala aí para o lado. Não odeie sua irmã. Diga aí para o lado. Não odeie. Não odeie. A sua luta não é contra ele nem contra ela. Diga aí para a sua esposa. Não me odeie. Falei para ela. Se ela tiver aí. Amor, Natália, não me odeie. Fale agora para o seu marido. A esposa, não me odeie. A sua luta não é contra mim. A nossa luta é contra o inimigo de Deus. Ele vai tentar atacar você, atacar a mim, para entrar no nosso lar, na nossa família. A nossa luta não é contra nenhum irmão aqui, nem a sua contra mim. Não é nossa luta, não é contra o outro. A nossa luta é contra o pecado e contra o inimigo de Deus. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a pior coisa numa luta é a gente não saber quem é o nosso inimigo. Você já imaginou, você está numa luta e você não sabe quem é o seu inimigo? O que você vai fazer? Você vai atacar a pessoa errada. Você vai usar suas forças para lutar contra a pessoa errada. Agora, quando você sabe quem é o seu inimigo, aí você luta de forma certa. O texto diz, a nossa luta não é contra seres humanos. Traduzindo o texto a nossa luta não é contra sangue e carne. Não é. Contra sangue e carne, carne e sangue. Não é. A nossa luta é contra quem? Contra os principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Eu fiquei muito chateado. Por quê? Fiquei muito chateado por aquela feiosa, aquela bicharreia feia, estava dando em cima do meu marido. Fiquei com raiva daquela bicha feia. Não tenha raiva dela. Não tenha raiva dela. Ela foi um instrumento do inimigo. E que Deus permitiu para olhar, para mostrar para você qual é o caráter do seu marido. Não tenha raiva dela. Ela foi um instrumento do inimigo ou de Deus para mostrar o caráter do seu marido. Porque ela pode ser instrumento de quem for. Se ele for fiel a você, acabou. Não tenha ciúme daquele cara que está dando em cima da sua mulher. Não tenha. Ele é instrumento de Deus para mostrar o caráter da sua mulher. Estou com raiva que ela está dando em cima do meu marido. Não tenha. Ela é instrumento de Deus para mostrar o caráter dele. A sua luta não é contra ninguém, é contra o quê? Satanás, que usa essas investidas para poder. Aí você fica com raiva de fulano, de ciclano. Por quê? Por quê? Deus está no controle de tudo.
Deus comanda tudo e Deus permite tudo. Até para mostrar e para que a gente venha conhecer quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Então não odeie o seu irmão nem a sua irmã, ele e ela não tem culpa. A sua luta é contra o inimigo que está investindo no seu coração, na sua mente, botando em você algo contra o irmão, contra a irmã. Fazendo você pensar algo errado do irmão ou da irmã, que não é aquilo que você pensa, ou que você acha que você afirma. A nossa luta não é contra pessoas, é contra o diabo, é contra o inimigo de Deus. A nossa luta é contra ele. E se a gente tiver maturidade cristã, para viver essa vida sabendo que a luta é contra ele, glória a Deus, porque a gente já sabe quem é o nosso inimigo. Aí a gente não vai colocar no lugar de Satanás alguém, uma pessoa, estou magoado com fulano, com ciclano, estou magoado lá em casa com a minha irmã, porque me magoou. Meu irmão, a sua irmã, ela pode ter sido instrumento do inimigo em alguma coisa para lhe magoar, mas a sua luta não é contra ela. É contra aquele que usou ela como instrumento só para atacar você. Só para isso. Ele usou ela só para atacar você, para ferir você. E o pior ferimento, aquele que dói mais, é quando acontece dentro da casa da gente. Quando as pessoas mais próximas da gente vêm contra nós. Mas o inimigo é tão sábio, tão sutil, que ele usa isso para ferir a gente, para magoar a gente, para deixar a gente oprimido, angustiado, triste com a pessoa do lado da gente. Meu irmão, ela ou ele foi só instrumento do diabo. E que Deus permitiu. Mas a sua luta não é contra ele. A sua luta é contra o diabo. E a Bíblia te convida a você estar preparado. Aí agora, a gente vai adiante, sabendo contra quem é a nossa luta. Sabendo que devemos vestir a armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas. E no versículo 12, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. E ainda tem mais, viu? O inimigo é tão sujo que ele sabe o seu ponto fraco. O inimigo é tão sujo que ele sabe o meu ponto fraco. Ele sabe aquilo que eu tenho mais dificuldade de lidar para andar com o Senhor. Aquilo que é a minha fraqueza e a sua fraqueza. Ele sabe. Sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai usar pessoas para atacar esse seu ponto fraco. Vai usar pessoas para investir contra esse seu ponto fraco. Para quê? Você magoar a Deus. Para você desobedecer a Deus, você ficar magoado com as pessoas. Versículo 13. Por isso, aí o versículo 13 novamente vem dizer o que já estava no, deixa eu ver aqui, já estava no versículo 11. Ele novamente no 13 diz, vistam toda a armadura. Ele de novo vem dizer, vistam toda a armadura. Não é parte da armadura, é toda a armadura. Vista a armadura completa, não parte dela, vista tudo. Paulo sabia, como soldado, se ele vestisse parte dela, haveria uma fragilidade nele. Se ele vestisse parte da armadura, ele seria fraco. Vocês sabem daquela história lendária, né? A história dos grandes imperadores, que havia um homem chamado Aquiles, que vocês viram até aquele filme, né, que passou uma vez com o Brad Pitt, que ele, quando criança, ele foi mergulhado nas águas do Nilo. E ele se tornou um cara muito forte, porque nada penetrava nele. Só que ele foi banhado nas águas do Nilo, seguraram no calcanhar dele quando criança. Vocês lembram disso? Vocês estudaram isso em história, e também teve um filme que o Brad Pitt fazia essa pessoa. Pegou e mergulhou ele, pegando o calcanhar. Então qual era o ponto fraco dele? O calcanhar. Como foi que ele morreu? A história, né? A lenda. Uma flecha envenenada no calcanhar. Onde era? No ponto fraco dele. Onde era? Gente, só o calcanhar. O cara tinha que ser muito bom de mira, só no calcanhar, né? Sabe de uma coisa? O diabo é bom de mira. O diabo tem a mira mais excelente que você imagina. Ele vai exatamente no seu ponto fraco. Ele vai investir contra o seu ponto fraco. Para quê? Para que você desagrade a Deus, você desobedeça, você se enfraqueça e você faça aquilo que Deus não quer que você faça. Por isso que ele novamente diz no versículo 13, vestir toda a armadura, não é parte dela, porque se você vestir parte dessa armadura, vai ter área da sua vida que vai estar fraca, e o inimigo vai atacá-la. Então ele diz, vistam toda a armadura, para que possais resistir no dia mau. Vem outro ensinamento para mim e para você, o dia mau vai vir. Mais cedo ou mais tarde, vai vir sobre a sua vida e sobre a minha vida o dia mau.
Se você já passou por esse dia mal, eu tenho uma notícia para você. Você ainda vai passar por outro dia mal. Porque enquanto estivermos aqui, não acaba. Se você já passou pelo dia mal, você vai passar em outro momento por outro dia mal. Eu já passei por dia mal. Que às vezes esses dias mal na vida da gente, para dar vontade, a fé desfalece. Eu digo para vocês, um tempo da minha vida, há muito tempo atrás, eu fui dormir, eu disse para Deus, eu falei para Deus, tão aflito eu estava no coração. Eu falei para Deus, Senhor, eu não quero passar dessa noite. Eu jamais tiraria a minha vida. Eu não ia fazer isso, porque eu creio no poder de Deus. Mas naquela noite eu estava tão mal que eu disse, Senhor, eu queria não passar por essa noite. Eu disse para Deus. Mas quando eu disse isso para Deus, orando, em seguida eu disse, Senhor, mas eu sei que isso é poderoso para fazer na minha vida aquilo que eu preciso. Então, Deus, muda o meu coração, me fortalece, me ajuda. Eu orei a Deus. Quando eu acordei, gente, parece que a pessoa que tinha dormido era uma e quem acordou era outra. Sabe por quê? Porque Deus faz isso na nossa vida. Foi dormir uma pessoa e acordou outra. Pensando diferente. Sabe de uma coisa? Deus é muito bom. Deus está cuidando de mim. Eu vou descansar em Deus. Aí quando eu ia no ônibus para o trabalho, cantava aquela música. Talvez vocês já ouviram essa música. Que é assim. Quem souber, canta um pouquinho comigo. Ela diz assim, ó. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para louvar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Gente, eu acordei muito bem. E quando eu ia no ônibus, ia tocando essa canção, aí eu ouvi essa frase que dizia assim, ó. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Só essa frase eu digo, Senhor, a minha vida está em Deus, eu não tenho que me preocupar com nada não. A minha vida está em Deus. Então é assim, o inimigo vai usar as nossas fraquezas, ele vai investir contra nós para que a gente caia e desagrade a Deus. Por isso que Paulo enfatiza no versículo de número 13 novamente, vistam toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Aí eu vou repetir, se você já passou por um dia mal, esse dia mal voltará novamente em algum momento. Se você nunca passou, você também vai passar em algum momento por um dia mal. Mas Paulo nos ensina, para que possais resistir no dia mal, e não só resistir. Ele diz, e permanecer inabalável. O que é que ele fala para mim e para você? Você não vai só resistir não, se você tiver com toda a armadura, porque o versículo está tratando de armadura, como tratou no 11, você não vai só vencer não, ele diz, você vai vencer se você tiver todo armado e ainda vai permanecer inabalável. Ele está dizendo que nós não vamos passar por luta? Não está dizendo, ele só está dizendo que nós vamos enfrentar lutas, mas nós vamos vencer, vamos resistir, vamos aguentar e mais, ainda vamos permanecer inabalável. Ou seja, Deus vai nos sustentar de maneira que a gente vai estar inabalável diante de qualquer luta. A gente vai sentir fraqueza, vai sentir o negócio apertando, vai sentir difícil, contudo, Deus vai nos fortalecer. Deus diz lá para Paulo, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo, o texto diz, Paulo diz, porque ele colocou em mim um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a cara, de maneira que eu não me ensoberbecesse. E ele diz, Paulo, a minha graça te basta. Ele aprendeu a viver confiando nessa graça do Senhor. E ele sabia que quanto mais fraco ele estivesse, mais forte ele seria. Porque o texto em seguida diz, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando nós entendemos que nós dependemos de Deus e somos fracos e que carecemos de Deus, aí é que nós somos fortes. Quando a gente se acha forte demais, a gente é derrotado. Mas quando você entende que precisa de Deus, aí você vence as lutas, né? O versículo 13 diz isso, né? Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto, aí começa agora a armadura. Qual é o primeiro item? O cinto da verdade, a couraça da justiça. E o que é isso? O texto já explica. Com o cinto da verdade. Ou seja, ele diz, o crente tem que ser verdadeiro. O crente tem que falar a verdade.
O crente tem que viver a verdade. O crente tem que andar na verdade. O crente tem que falar a verdade. Nesses dias aí, saiu um áudio de um pastor que vazou aí um diálogo aí, e eu, de maneira nenhuma, fiquei assim, me causou estranheza o fato das conversas que tinham no telefone, nenhuma. Mas para mim, como pastor, a coisa que mais me abalou foi ouvir tanto palavrão. Aí esse pastor apareceu se justificando. Se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, conversar, eu ia perguntar: meu irmão, e o que é que eu faço com o Salmo 19, versículo 14? Eu rasgo e jogo no lixo? Porque o Salmo 19, versículo 14 diz o quê? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aí ele foi justificar na internet, nas redes sociais, dizendo que ele era homem e que era falho, e quando ele não estava na igreja, ali era um diálogo que ele poderia ter, como muitos outros ele pode ter por aí dessa natureza. Como assim? Eu não entendi. Então eu pego esse versículo, amassodinho e jogo no lixo? É isso que eu faço? Pega esse versículo 14 e jogo no lixo? Porque a Bíblia diz: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, Senhor Deus, sejam agradáveis na tua presença. O cara só diz palavrão, meu irmão. E os mais horríveis possíveis. Só palavrão. O Salmo 45 diz o quê? De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena na mão de habilidoso escritor. Sabe aqui o que o texto está dizendo? Está dizendo que eu falo boas palavras, ou a minha língua é uma pena, porque o meu coração está cheio de boas palavras. Então, quando eu escuto alguém falando essas palavras, ele já me disse de que é que o coração está cheio. Ele já me falou. Ele já assinou o atestado de que é que o coração dele está cheio. De quê? De más palavras. Porque eu só dou, e você só dá aquilo que você tem. Ninguém dá o que não tem. Ninguém aqui dá o que não tem. Você só dá para alguém que você tem. Então, quando alguém abre a boca e fala aquele monte de palavrão, você vai dizer que foi um momento? Não foi um momento. É a própria expressão do que está cheio o coração dele. Essa é a expressão do que está cheio o coração dele. Tá certo? Então ele diz, ó, o cinto da verdade. Ou seja, se alimente da verdade. Fale a verdade. Viva a verdade. Plante a verdade. E colha a verdade. Ensine a verdade. Ensine a verdade para os filhos. Ensine a verdade para o seu próximo, aquele que não conhece. Fale a verdade e também fale daquele que é a verdade absoluta, que é Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele diz, ó, essa verdade que nós aprendemos em Jesus Cristo e que deve fazer parte da nossa vida, essa é o cinto que nos cinge, a verdade. Viver a verdade. Não mentir, falar a verdade. Andar na verdade. E eu gosto sempre de falar uma coisa. Às vezes, a gente peca, porque a gente pega a verdade e fala a verdade de forma errada. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a verdade dita no tempo certo, a verdade é a verdade. Mas não é a verdade qualquer, é a verdade dita no tempo certo, é como maçãs de ouro em salva de prata. Não é só a verdade que é como maçã de ouro em salva de prata, é a verdade no tempo certo. Então tem crente que diz assim, ó, fala uma coisa que machuca o irmão e diz assim, e não era verdade? Meu irmão, essa verdade é pior do que uma mentira. Porque essa verdade você falou para magoar o irmão. Então ela se tornou pior do que uma mentira. Então a verdade aqui não significa isso. A verdade aqui significa aquele valor e princípio que Deus coloca no nosso coração como verdadeiro. Aquilo que é justo, tanto é que ele diz, ó, a couraça da justiça, né? Ou seja, o que é esse cinto da verdade? Ele nos veste como uma couraça de quê? De justiça, do que é correto. E a Bíblia usa uma palavra que deve ser aquilo que permeia o nosso coração e pelo qual a gente sempre luta. Ele vai falar de uma palavra chamada equidade. 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 Só faz um sinal aí. Quem sabe, eu não vou perguntar se você levantar a mão não. Quem sabe aqui o que é equidade? Pode levantar a mão. Amém. Amém. Você sabe o que é equidade? Equidade não é só justiça. Equidade é a melhor justiça.
Equidade é a melhor justiça, ou seja, num ato de justiça você tem uma atitude ainda melhor. Já pensou em você ter uma atitude melhor do que a justiça? Dá para pensar nisso? Dá, existe. O que é? É a equidade. A equidade é melhor do que a justiça. Quer que eu conte um exemplo de equidade? Trouxeram uma mulher que estava em adultério para Jesus apedrejar. A lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Jesus pergunta, quem é que está aqui para apedrejar? Quem não tem pecado? Aí todos eles saíram, ficou só ele e ela. Só havia um ali que podia condená-la, só havia um. Foi o que ficou do lado dela. Só ele que podia, porque ele não tinha pecado. Aí ele pergunta, mulher, cadê teus acusadores? Não, foram todos embora. Ele diz, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus não fez sua justiça ali. Foi equidade, foi uma justiça melhor do que se esperava. Então, equidade é uma justiça ainda melhor do que se espera. Então, Jesus faz isso. Então, essa verdade é a nossa couraça da justiça. Então, sabe de uma coisa, se você anda na verdade, você já está ficando cingido com o quê? Com essa couraça, tá bom? No versículo 5, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Agora você vai calçar os pés com o quê? Com o evangelho. Ou seja, o que esse texto está me dizendo? Onde eu pisar, onde eu estiver, esse evangelho tem que fazer parte daquele lugar que eu estou. E ainda diz aqui, o evangelho da paz. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, eu chego no canto, o evangelho chegou. Você chega no canto, a palavra de Deus, o evangelho chegou. Você chega no lugar, o evangelho da paz chegou. Você chegou no lugar, chegou a palavra que vai abençoar. E o que é que Jesus diz lá em Deuteronômio? Se você andar comigo, se você for obediente, você temer a Deus, quando você chegar no lugar, onde você chegar e colocar a planta do pé, eu já abençoei. Onde você chegar, você colocar o pé, pode ficar tranquilo, a bênção chegou lá. Você já parou para pensar que eu e você, instrumentos de Deus, alcançados pela graça de Deus, nós somos essas pessoas que onde a gente chegar, Deus vai abençoar? Você já parou para pensar isso? Você chega numa casa onde está cheio de conflitos, você chega lá e você abençoa aquela casa? Você parou para pensar, você chega num local onde tem muitos vazios de fé, pessoas cegas, e você chega lá, a bênção chegou lá porque você chegou? Você já parou para pensar nisso? Que você é essa pessoa, esse canal para abençoar o próximo? Você já pensou que você é esse instrumento? A grande pergunta é, você está sendo? A grande questão é, você está sendo essa pessoa? Ou você é aquela pessoa que diz assim, vixe, lá vem o fulano, muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto. Muda de assunto, muda de assunto, ele chegou, muda. O texto diz, e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Ou seja, onde você chega, e evangelho é boa nova, uma boa palavra, que vai abençoar. E de onde você chegar, essa palavra tem que chegar. Onde você andar, essa palavra vai com você. Onde você pisar, a planta do seu pé eu já abençoei. Você vai abençoar aquelas pessoas. E Deus, quando fala a Abraão, diz lá no capítulo número 6, não lembro agora exatamente qual é, quando fala a Abraão, diz assim, Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção, está no imperativo. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Agora ele diz, mas seja uma bênção. Onde você chegar, você seja uma bênção. Não importa, onde você chegar, seja uma bênção. Então, é a orientação no versículo número 15. Mas no 16 ainda diz mais. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Versículo 16, leiam comigo. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Que escudo é esse? O escudo da fé. Você pensa que Satanás não vai falar, você é um fracassado. Você é um derrotado. Você não passa disso. Você pensa que Satanás não usa os dardos inflamados e as setas agudas contra nós? E às vezes ele usa pessoa dentro da casa da gente para falar. Pessoa dentro da casa da gente para falar. Eu lembro que quando eu era novo convertido, eu estava em casa,
Aí eu cheguei para minha mãe, falei que era crente, tal. Passou um tempo eu como crente. Aí a minha mãe exortando meu irmão se levantou, lá, meu irmão lá no quarto, mais velho do que eu. Hoje eu tenho 58, ele tem 61, vai fazer agora em dezembro. Quando eu estou lá no quarto, meu quarto, ele no dele, ele se levanta e vai falar alguma coisa e ofende a mãe, ofende a minha mãe. Eu digo, o quê? Me levantei imediatamente. Cheguei lá, ó, essa foi a última vez que você falou assim com a nossa mãe. Última. Preste atenção, foi a última vez. Encarando ele, mais velho que eu. Porque se essa casa aqui é abençoada, é porque a minha mãe é crente e eu sou crente. Saiba disso, se você experimenta essa bênção. Então nunca mais você vai levantar a voz contra a nossa mãe. Nunca mais. Se levantou hoje, mas foi a última vez. Eu não fui com violência, nada disso, só disse, foi a última vez. Porque ela é crente, se essa casa é abençoada, até você é abençoado. E eu disse, mesmo sem você ser crente, só porque a nossa mãe é crente e eu sou, aí Deus abençoa a nossa casa. E você experimenta essa bênção. Nunca mais fale isso com ela. Nunca mais. Então, eu mostrei para ele naquele momento que ali haviam pessoas de fé. Era o nosso escudo, o quê? A fé. Porque ele vem falar da nossa mãe. O inimigo usa às vezes de dentro de casa para falar da gente. E eu dei um exemplo alguns cultos atrás. Você vai para uma campanha de oração. Você vai para um momento de oração, semana de oração da SAF, para interceder pela família. Quando você chega em casa, o primeiro a discordar é um irmão, uma pessoa de dentro de casa. Vai falar de você porque você foi para o culto. O inimigo usa às vezes de dentro de casa. Ele não consegue usar o de fora, ele usa de dentro de casa. Você lembra daquela história que eu falei? Jesus está lá, no caminho da casa lá de Jairo, para curar a filha. Quem vem trazer a má notícia é alguém de dentro, não é nem de fora. Pode parar, que o menino já morreu. Mas o nosso Deus é tão poderoso que Ele apaga essas palavras ruins que vêm contra nós. Se no nosso coração a fé estiver enraizada e a gente confiar nele. O texto diz aqui, ó, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Como eu falei, às vezes eles usam pessoas, o inimigo, do nosso lado, dentro da nossa casa. Isso ainda é muito pior, quando ele usa gente da nossa casa para afrontar a gente, ou para afrontar Deus, ou para falar mal da gente. Isso não vai dar certo. Você está indo para a igreja, mas isso vai dar certo não. Às vezes concurso você não vai passar não. Esse emprego você não vai conseguir não. Isso não vai dar certo. O inimigo usa os de dentro da casa para vir contra nós. Mas isso são setas de Satanás. E às vezes até nos acusando. Você lembra daquele pecadinho que você cometeu? Você lembra daquele pecado que você fez? Você está achando que Deus lhe perdoou? Aí quando ele disser isso, você diz para ele, Romanos, capítulo de número 8. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, quando ele mostrar o seu passado, você mostra o futuro dele, que é debaixo dos seus pés. Quando o inimigo fizer isso, faça isso. Quando ele mostrar o teu passado, imediatamente mostra o futuro dele. O seu futuro é debaixo dos meus pés. Porque o Senhor me salvou e restaurou e libertou. Você pensa que isso não é dado inflamado de Satanás? Às vezes a sua mente fica lembrando de uma coisa que você fez no passado e a tristeza quer chegar. Lembre-se, Deus já perdoou você. Não há mais nenhuma condenação para você em Cristo Jesus. Então vença Satanás e os dardos malignos. 17 diz, use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é, olha o que? A palavra de Deus. Olha a importância da palavra de Deus, gente. Olha a importância do estudo da palavra de Deus aqui, você estudando a Bíblia em casa, nas quartas-feiras, olha a importância da palavra de Deus. O texto diz que o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ele também escrevendo a Timóteo, ele diz, porque a palavra de Deus é como espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os desejos e intenções do coração. A palavra de Deus, gente, é essa palavra que ela entra assim, cortando e acaba logo com o inimigo. A palavra de Deus, ela é afiada e ela derrota logo o inimigo. Então você tem que ter essa palavra no coração.
Você tem que ler a palavra, você tem que buscar o estudo da palavra, você tem que crescer, porque essa palavra de Deus é quem te fortalece. Ela que é o capacete da salvação. Ela que nos ajuda a vencer. Essa palavra te orienta, ela conduz a tua vida. Eu e você, sem a palavra, não somos nada. Precisamos dessa palavra para nos fortalecer, para vencer o inimigo. Então entenda, Paulo quando falou no versículo de número 11 que nós lemos, e também no 13, é toda a armadura, não é parte dela. Você tem que vir para a igreja, você tem que ir para a culto de oração, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. E mais, o 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O que é que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo aqui que o meu momento de oração e o seu são 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não é que você esteja ajoelhado ou sentado, orando todo o tempo. Não é isso. É espírito de oração o dia todo. É vida de oração o dia todo. Eu sei que você tem aquele momento devocional que você lê a Bíblia de manhã ou à tarde, e você ora, canta um louvor que você gosta, ou bota para tocar em algum um instrumento aí que saia uma música para você ouvir, ou mesmo você canta. Não é esse momento devocional não, porque isso aí é um momento de edificação para nós, mas é mais do que isso. É oração o dia todo. É estar em estado de oração o dia todo. Você está aqui trabalhando, mas você está pensando em Deus, está conversando com Deus. Às vezes você vai numa entrevista no trabalho, o cara está te fazendo uma pergunta, você está dizendo, Senhor, está nas suas mãos, você está orando a Deus. Às vezes você vai fazer uma prova, Senhor, eu estudei, mas isso aqui é para a glória do Senhor, Pai, abençoe isso aqui. Você não está nem falando, você está só pensando. É momento de oração, ou seja, é colocar a vida em oração diária, o tempo todo. É orar em todo o tempo. É orar em todo momento. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, ele está suplicando que eu e você, a gente não só ore, mas a gente também interceda por irmãos da igreja, irmãs da igreja. Pessoas que às vezes a gente vê, não estão vindo para a igreja, ou não estão no culto. Ou pessoas que a gente sabe que está passando por aflição. A gente deve ter em mente essa luta de oração diária. E isso aqui, somado, é que constitui a armadura que Deus quer que a gente vista. É a oração. É a verdade no nosso coração e nos nossos lábios. É vida com Deus. É vida de testemunho. O evangelho aqui também representa a vida de testemunho. É onde eu andar, eu testemunhar o nome de Deus. Então Deus convida a mim e a você a quê? A viver essa vida. Talvez você esteja aí pensando no coração, meditando e refletindo sobre essa palavra. Mas talvez você passe por aquele portão, você esqueça de tudo que eu falei. E você vá novamente continuar vivendo sem essa armadura aqui para lutar. Vai continuar sem vir para o culto de oração. Vai continuar não tendo muito compromisso em casa com a oração, nem com leitura da Bíblia, está ocupando o tempo com muitas coisas. Às vezes o tempo para Deus é pequeno. Mas eu quero pedir para você que você repense isso. Que você possa chegar em casa e fazer uma nova agenda da sua relação com Deus. Senhor, a partir de hoje eu quero ter um relacionamento contigo diferente, Senhor. Eu quero investir mais tempo contigo. Senhor, eu quero gastar mais tempo, gastar é força de expressão, isso é investimento na leitura da Bíblia, na oração. Chamar meu marido, os nossos filhos, os filhos para sentar. Vamos orar juntos? Vamos conversar com Deus junto? Ensinar os princípios do reino em casa para as crianças, para os filhos. No local de trabalho, ser boca de Deus. Então talvez, vou repetir, não mude nada a sua vida. Talvez sua vida não seja transformada em nada. Mas sabe de uma coisa? Quando vier o dia mau, e ele vai vir, você só vai vencer se você tiver a armadura de Deus. Então não queria que o dia mau chegasse e você se lamentasse porque você
não usou a armadura como deveria. A armadura estava incompleta. E o inimigo entrou exatamente naquela área da armadura que faltava. Eu não quero que aconteça isso. Mas quando acontecer, se você não usar a armadura de Deus, você vai lembrar que o pastor falou disso. Quando? Quando o dia mal vier. E ele vai vir? Vai. Em algum momento ele vem na nossa vida. Não se engane. E o meu desejo é que você esteja preparado para enfrentar o dia mal. Que Deus abençoe a todos. O Ministério de Louvor, o Júlio e o pessoal, por favor. E a igreja curva a cabeça aí, fiquem em espírito de oração. Para Deus continuar falando do coração dos que estão conosco. Nós agradecemos a visita de todos que estão conosco. Deus abençoe a todos, tá bom? Venham mais vezes. É um prazer tê-lo e tê-la aqui conosco, tá bom? Vocês são nossos convidados para estar aqui no culto. Que Deus possa abençoar. Quarta-feira, alimentando-se da verdade, 12:30 a 1h da tarde. Participe conosco, tá bom? Um momento de oração, rápido. Leitura da Bíblia e meditação. Conto com a presença de vocês. Por favor, pode cantar. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação Não há condenação. está em ti, Jesus que fez o pecado por nós. está pelo sangue que desceu da cruz, exceto que provas virão, vestidas de ouvir tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Querido Senhor, para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Irmãos, tem lanche aí, tá? Você apoia a igreja e você tem um bom lanche aí para se deliciar junto com uma pessoa que está com você aí do lado, tá bom? Você sentindo no coração, não quero pagar o lanche para quem está na minha direita agora. Deixa eu ir para a direita de alguém aí. Viu? Sentindo do coração, pagar para minha irmã, para aquela irmã que faz tempo que eu não veio, pagar um lanche para ela hoje. Meu irmão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por esse momento em que a igreja se reuniu para adorar o Senhor. Mas nós vamos sair daqui, Pai, daqui a pouco. E a luta vai se apresentar diante de nós, Pai. Nós sabemos. Então somente nos fortalece por meio da Tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria nas escolhas e decisões. Onde nós vamos andar, no que vamos fazer, que o Espírito Santo esteja conosco e guarde o nosso coração,
a nossa mente, os nossos olhos, o nosso corpo em Cristo Jesus, de maneira que nós andemos na tua presença e no temor do Senhor. Concede a todos que estão aqui conosco nessa noite, Pai, uma semana em paz, sob teus cuidados, proteção e a direção do Espírito Santo. Que possamos, ó Deus amado, testemunhar o teu nome onde nós estivermos, Pai, para que o teu nome seja engrandecido através da nossa vida. Guarda os nossos lábios de palavras torpes, de palavras que entristeçam o teu coração, e guarda nossa mente e coração também, para que não pensemos ou planejemos nada que seja contra a tua palavra, contra a tua vontade. Nos ajuda, ó Deus amado, a cada instante da nossa vida, e nos sustenta por meio do Espírito Santo de Deus. Ouve, Deus, nossa oração, nós a fazemos agradecidos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre essa igreja, seja sobre todo o povo de Deus, e ser desde agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém.